Boa noite. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que estejam todos bem. Hoje estaremos com a ferramenta YouTube para transmitirmos a nossa mensagem bíblica, uma mensagem gravada. Antes, eu gostaria de convidar você a uma palavra de oração. Coloque diante de Jesus os teus anseios, os teus pedidos. Agradeça a Jesus por mais essa semana de vida que você teve. Peça a Jesus que Ele continue a cuidar de você. Diante da situação que vivemos, vamos colocar nossa família, todas as pessoas de nossa casa, diante de Deus. Fecha teus olhos, curva tua cabeça, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para ouvirmos da Tua palavra, Senhor. Protege a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que cada pessoa, Pai, com sua família, Deus, possa enfrentar essa situação que vivemos. E assim, Pai, ficar livre de todo o mal. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Que bom estar com você essa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar a mensagem bíblica com você com o seguinte tema: um chamado, uma resposta, uma realidade. Um chamado, uma resposta, uma nova realidade. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 13 e 14. Um chamado, uma resposta, uma nova realidade. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14. Um chamado, uma resposta, uma nova realidade. Diz assim a palavra de Deus, eu leio na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim ali no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coloteria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Curva tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, que a pessoa que agora, Pai, escuta essa mensagem, Deus, possa permitir ser trabalhada em seu coração, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe, Pai, conduzindo ela a responder ao chamado de Jesus. Assim eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Cada um de nós vive uma realidade. Cada um de nós vive uma realidade que nos proporciona buscar objetivos, que nos proporciona planos e metas. Nossa realidade nos possibilita sonhar, olhar para frente e conquistar novos horizontes. Muitas das vezes, por mais que estejamos satisfeitos com a vida que vivemos, sempre há espaço para angústia, tristeza, desgosto, solidão. Muitas das vezes não vemos essa verdade e vivemos insatisfeitos, nos enganando a nós mesmos. Por mais que estejamos bem, querido, somente Jesus pode nos dar uma realidade divina do reino de Deus, nos trazendo o verdadeiro sentido de nossa vida, para o qual fomos criados, a comunhão com Deus e com o seu propósito para a humanidade. Foi justamente isso que aconteceu com Levi, mais conhecido pelo seu nome grego, Mateus. O evangelista que um dia foi cobrador de impostos e que se tornaria um discípulo
de Jesus. Um homem que teve sua realidade mudada ao aceitar o chamado de Jesus. Mateus era um judeu com uma profissão que não agradava seu povo. Mateus era cobrador de impostos, algo que o tornava como se fosse um traidor para o seu povo. Para os judeus, Mateus nem sequer podia entrar numa sinagoga. Mas para Jesus, Mateus seria um dos 12 discípulos. O chamado de Jesus quebraria todos os paradigmas da religiosidade judaica. O chamado de Jesus daria uma outra vida, uma nova realidade na vida de Mateus. Querido, olhando para a vida de Mateus, eu aprendo nesse texto que o chamado de Jesus muda realidades. O chamado de Jesus muda realidades. Eu queria compartilhar com você 3 lições que eu aprendo neste texto na vida de Mateus. O chamado de Jesus muda realidades. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar é a seguinte: o chamado de Jesus rompe as barreiras. Acompanhe comigo no versículo 14 aí na sua Bíblia. Ele diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus viu Levi. Mateus, como vamos chamá-lo a partir de agora. Todos viam Mateus como um traidor. Alguém sem dignidade, deixado de lado, sem perspectiva de vida ou de mudança. Mateus possivelmente sabia dessa condição perante seu povo. Mas sua profissão era essa, esse era o seu sustento. Mateus até poderia estar satisfeito com o que ganhava, mas possivelmente era triste com essa situação. Possivelmente Mateus já havia ouvido falar de Jesus e sabia que Jesus poderia mudar a sua história, mudar a sua realidade. Pois Jesus viu Mateus e o chamou. Algo que romperia com todas as barreiras, demonstrando a graça de Deus ao pior dos pecadores. Jesus o chamou para segui-lo, sabendo de sua condição, é claro, pois ele poderia mudar sua realidade, demonstrando o propósito de sua vinda à terra, a salvação de vidas, a salvação de almas. Eu preciso dizer para você essa noite, querido, que Jesus ainda hoje muda realidades. Quem sabe você não está como Mateus. Você está feliz com a sua vida, mas possivelmente pode faltar algo. Quem sabe você está feliz com a sua profissão, com o seu casamento, mas sabe que precisa buscar algo mais. Ou você está infeliz e não sabe como mudar essa realidade. Quem sabe você até já ouviu falar de Jesus, mas acha que Ele não vai chamar você, que Ele não quer você junto, ou que Ele não te conhece. Eu preciso dizer para você, querido, que Jesus está à tua espera para te dar uma nova realidade, uma vida em abundância, uma nova realidade espiritual e material, uma vida com a verdadeira paz e felicidade que excede as circunstâncias terrenas. Jesus hoje está passando mais uma vez por sua vida. Uma excelente oportunidade de descansar nos braços do Senhor. O que você vai responder a esse chamado? O chamado de Jesus muda realidades. 3 lições acerca do chamado de Jesus. O chamado de Jesus rompe barreiras. E o chamado de Jesus requer uma resposta individual.
O chamado de Jesus requer uma resposta individual. Acompanhe comigo na leitura do versículo 14, ele diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria. Ele disse: siga-me. Agora preste atenção. Ele se levantou e o seguiu. Mateus não demorou em responder o chamado de Jesus. Ele se levantou e o seguiu. Ele sabia que o que viria acompanhando Jesus seria melhor que tudo aquilo que ele estava vivendo naquela realidade, naquela vida de cobrador de impostos. Ele não teve dúvidas, não arrumou desculpas, não olhou para a sua vida, sua forma de viver, sua realidade atual. Simplesmente se levantou e seguiu a Jesus. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 28, ainda nos diz que Levi deixou tudo para trás. Eu preciso dizer para você, querido, que ainda hoje o Evangelho de Jesus requer uma resposta individual. Interessante que muitas pessoas são chamadas, mas muitas não respondem o chamado de Jesus. Muitas pessoas até entregam suas vidas, mas ao se levantar e a seguir Jesus, esbarram na sua antiga realidade, na sua antiga forma de vida. E se prendem e não conseguem seguir em frente ao lado de Jesus, ficando para trás. É um passo de fé, dado em prol que é muito maior do que possamos imaginar, a salvação. Em Jesus mudamos nossa realidade espiritual e material. Interessante, querido, é que todos aqueles que entregam verdadeiramente a sua vida para Jesus têm sua realidade transformada e não desejam voltar atrás de maneira nenhuma quando olham para a sua antiga forma de vida. Nada é tão gratificante que estar com Jesus, sendo conduzido por Ele, sendo cuidado por Ele, sendo ouvido por Ele, sendo amparado por Ele, sendo perdoado por Ele, sendo salvo por Ele, Jesus. Hoje, Jesus passa mais uma vez pela tua vida, pela tua história. Você vai ficar sentado ou vai levantar e seguir? Qual a tua posição, querido? O chamado de Jesus muda realidades. 3 lições acerca do chamado de Jesus. O chamado de Jesus rompe barreiras. O chamado de Jesus requer uma resposta individual. E por fim, o chamado de Jesus requer uma missão. Acompanhe comigo ainda no versículo 14, diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. O final diz: o seguiu. Mateus foi chamado por Jesus, nós vimos. Obedeceu ao seu chamado. Teve sua realidade transformada. E fez a diferença por meio de sua vida no reino de Deus. Ele seguiu Jesus em seu ministério e fez a sua parte. Mateus, segundo a tradição do 2º século de nossa era, foi o primeiro evangelho escrito para os judeus. Mateus levou Jesus para seu povo, enfatizando que Jesus era o Messias que tanto eles esperavam, o rei que traria a realidade do reino de Deus até eles. Preciso dizer para você, querido, que Jesus ainda conta com cada um de seus discípulos para realizar a sua obra, a sua missão. Por incrível que pareça, amado, muitas vezes vemos pessoas crentes que não fazem sua parte, que não se envolvem. Assim como Mateus, cada um deve fazer a sua parte, em seu tempo, na sua igreja local, na sua comunidade, com o seu testemunho de vida. Cada um de nós é responsável por levar a mensagem de salvação, a mensagem de boas novas, onde moramos, onde vivemos. E para isso, devemos ter uma vida de acordo com o discipulado de Jesus,
senão nosso testemunho não nos ajudará na nossa missão. Quantas pessoas até tentam, mas quando são confrontadas com a forma de vida que vivem, acabam perdendo o seu testemunho e no fim não cumprem sua missão como discípulos de Jesus. É preciso deixar algo para trás, sim, e cumprir a missão que nos é dada pelo chamado de Jesus. Eu preciso terminar essa mensagem desafiando você. Jesus está passando pela sua vida agora, nesse momento. Jesus está te chamando mais uma vez. Você vai ficar sentado em sua cadeira ou vai responder ao chamado de Jesus? Se você está pensando em aceitar o chamado, comece aceitando em seu coração. Não olhe para aquilo que te impede, e sim olhe para Jesus apenas. Aceite o chamado do Senhor, querido. Deixe o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Se você já é um discípulo, se envolva. Faça a diferença, faça a sua parte. Cuide com o seu testemunho de vida, pois ele fala. Se envolva no serviço da igreja local, se envolva na sua comunidade. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos, eu quero orar com você. Amado Deus, querido Pai, que a pessoa que agora, Pai, escuta essa mensagem, possa, Pai, aceitar o teu chamado, Senhor. Que a pessoa que agora escuta essa mensagem possa se envolver na tua obra, Pai. Trabalhe no coração, Pai, de quem está te ouvindo pela primeira vez, Senhor. Trabalhe no coração de quem pela primeira vez ouve a tua voz chamando-a. E que essa pessoa possa dar um passo de fé. Assim eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado por ter estado conosco essa noite. Que você possa caminhar com Jesus. Cuide-se, fique em casa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.